Opa, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar mostrando para vocês como aplicar o mate de rei e dama contra rei e de rei e torre contra o rei. Primeiro a gente vai para o mais simples, que é o rei e dama contra o rei. Para a gente poder aplicar esse mate, a primeira coisa que a gente vai entender que vai servir para os dois mates é o conceito da oposição de reis. Por exemplo, o rei está aqui, eu vou trazer meu rei branco. A oposição, como vocês bem sabem, o rei não pode se aproximar de outro. Isso que é a oposição. Ela serve para poder impedir o rei de avançar por uma linha específica, uma coluna em específico. Eu sou de branco e eu quero impedir o rei preto de avançar. O que eu faço? Pretas jogam. Pretas vêm para cá para tentar descer. Só trago meu rei. Se continuar, só trago meu rei. Se continuar, só trago meu rei. Não consegue se aproximar. Se o rei tentar voltar, mesma coisa, eu volto. Se ficar assim, eu só fico no zigue-zague e não deixo voltar. Tá? Funciona também para as linhas, olha só. Para as colunas, quer dizer. Tá na posição. Preto vai mexer. Mesma coisa. Mesma coisa. Se voltar, eu só volto. Então, você já deve estar imaginando. Quem começa, não consegue fazer. Então, eu sou brancas. Tô tentando impedir o rei preto, ó, de vir para cá. Tentando impedir. Se eu começo, eu não vou deixar. Se eu começar, então eu vou conseguir impedir. Então, por exemplo, se eu vir para cá, ele já desce aqui, ó. Se eu vir para cá, ele já desce. Então, imagine que a dama não tá aqui, tá, gente? Então, quem começa já não consegue impedir, seja nas colunas, seja nas linhas. Então, branca tá tentando impedir. Branca joga e tu não consegue, ó. Vem pra cá e não consegue. Vem pra cá, cadê? Branca começa, vem pra cá, não consegue. Vem pra cá, não consegue porque o rei preto viria pra cá. Só que eu comi o rei preto, mas não tem problema. Deu pra entender ali. Então vamos lá? Vamos tentar aplicar esse mate. Vou imaginar que a dama branca tá aqui e vamos puxar aqui contra o Stockfish, no máximo. O que acontece? Para poder, poder aplicar esse mate aqui, a gente tem que entender que a gente vai colocar a nossa dama de uma maneira que ela restringe a movimentação do rei, seja pelas linhas, seja pelas colunas, até o rei preto chegar aqui. E quando o rei preto chegar aqui, na oitava fileira, a gente vai plugar a nossa dama na sétima fileira. E depois o rei ele vai ficar preso entre somente duas casas, seja nesse sentido aqui. E aí a gente vai movimentar nosso rei até aplicar o mate. Como que é isso? Imagina agora que eu tenho um cavalo no jogo. Se eu tivesse um cavalo, em que casa que ele vai dar cheque? Vamos lá, vocês vão entender. Ele daria cheque nessas casas. Ó. Olha que maravilha. Por que disso? Se eu plugo a minha dama em uma dessas casas, aqui a dama só vai ter essa. Então vai ser esse lance que a gente vai fazer no caso. Mas caso eu plugue a minha dama em alguma dessas casas, é eficiente o mate. Tem essa casa aqui também. A gente não vai nessa. Opa! Tem essa casa aqui também. Só que a gente não vai nessa casa aí. A gente vai fazer do jeito na formulazinha. Que é nessa casa aqui, ó. De tentar empurrar o rei cada vez mais pra cá. Pra outra fileira. Colocar a dama nessas casas é eficiente porque ela restringe bastante o rei. Porque quando eu coloco nessas casas, eu restringo o. Opa! Eu restringo o rei adversário nesse sentido aqui, ó. Das diagonais, das colunas e das linhas de uma maneira eficiente. Quando ela tá assim, ela restringe bem o rei. Então vamos lá? Vamos colocar nossa dama aqui, ó. A gente vai ficar fazendo isso aqui
até o rei adversário ficar subindo para poder levar o mate. Nem precisa mexer o rei, pra vocês verem que a dama é tranquila. Então, a gente vai fazer um que eu acho que restringe bem o rei adversário, que é a dama aqui, ó. Esse aqui parece restringir bem, ó. E é como se estivesse dando um cheque, ó. Percebam. É como se estivesse dando um cheque de cavalo. Beleza. Continua. Pra cá. Como se estivesse dando um cheque de cavalo. Pra cá de novo. Ó, chegou na última fileira. O que a gente faz quando chega na última fileira? Coloca a dama aqui na sétima. Beleza. Só que igual. Lembra do que eu falei? Que o rei ele tá tentando se impedir de colocar aqui. Então, como o rei dele voltou, a gente vai voltar a nossa dama. Não tem problema. Não tem problema. Porque como eu coloquei na sétima fileira, ela já está mais próxima do rei. Então não tem problema. A gente então vai voltar e fazer de novo. Se o rei volta, a gente vai fazer de novo esse sentido de colocar a dama como se fosse um cavalo até ele ficar aqui perto dessas duas casas, tá? Então a gente coloca aqui de novo. Se ele tender a voltar, a gente só vai reconstruir a posição. A gente então vai reconstruir a posição até ficar daquele jeito, não tem problema. Agora a gente já conseguiu. Porque na hora que eu colocar a dama aqui, eu já bloqueei essa casa, bloqueei essa aqui e ele só vai ter as duas, entenderam? E, novamente, é como se fosse a dama da cheque. Então agora a gente só vai trazer o nosso rei, porque o rei só vai ter essas duas casas e eu vou só trazer o rei para aplicar o mate. Então vamos lá? Só trazer, porque eu já aplico o mate. E aqui é mate de muitas formas. É mate aqui e mate aqui. Eu vou fazer o mais torto, né? Que é mate para cá, ó, que também dá tudo mate. Então, vamos fazer isso daqui, só que rapidão. Ó, vamos fazer só que rapidão. Deixa minha dama como se fosse um cavalo da cheque. Vou trazendo como se fosse aqui um cavalo da... É aqui que o cavalo da cheque, ó. É importante vocês enxergar isso, ó, que o cavalo da cheque é por aqui, ó. Continuo trazendo como se fosse um cavalo da cheque, ó. E só vai trazendo o rei, ó. Só vai forçando ele, ó. Continuo trazendo. Aqui não vai cair naquilo que eu falei, de eu colocar na sétima e ter que voltar. Que ficou até mais simples. Agora eu plugo aqui. Na verdade, eu vou continuar fazendo isso. Só mexer mais uma vez a dama para poder impedir aqui, entendeu? A ideia é essa. Tu mexe a dama aqui para poder impedir aqui, pronto. Chegou naquilo que eu falei. Nem precisaria de eu seguir, que vocês já viram. Só vou trazendo aqui o meu rei e dou o mate novamente. Bem tranquilo. Tu só vai mexer na sua dama como se fosse um cavalo da cheques até o rei ficar na última. Depois que fica na última, continua mexendo até sua dama entrar aqui nesse pontinho para poder deixar o rei desse jeito. Ou se tiver aqui, né, ao contrário, né? Pode ser ao contrário também, para ficar a dama no caso aqui impedindo aqui só mexer o rei. Vamos agora pro mate de rei torre. Cadê o matão aqui de rei torre? Vamos lá. Rei aqui, torre aqui. O princípio básico é o mesmo. Eu vou forçar o meu rei até chegar na última fileira. A diferença é que como eu não tenho a dama, né, dando cheque como se fosse cavalo, a gente vai deixar o nosso rei fazer isso pra gente. A gente vai colocar o nosso rei para fazer oposição de reis. Aqui a oposição vai ser importantíssima. Aqui que vai pegar a posição. Que eu vou colocar o meu rei para poder impedir o rei de descer. E depois chegar numa configuração onde que eu dou o cheque. E o rei vai ter que ficar avançando. Vamos ver? Vamos praticar contra o computador. Eu percebi ali que bugou ali. Vamos voltar aqui. É os famosos bugs, né? Vamos lá. Definir posição. Eu vou jogar sem rei, gente. Confia ali, ó. Vamos lá. Vamos colocar a torre aqui. Opa. Vamos colocar aqui, ó. Beleza. Agora eu espero que não bugue. Beleza, não bugou. Vamos lá. Vou fazer a oposição de reis. Vou colocar o meu rei aqui. Para o rei dele poder mexer
e não conseguir se aproximar daqui e depois o meu rei apoiar minha torre. Então, primeira coisa, tá assim, tu vai procurar a oposição de reis, ó. Mais importante. O rei dele veio pra cá. Eu vou continuar mexendo no meu rei para fazer oposição. Se eu colocar meu rei aqui e ele voltar meu rei, eu só vou trazer minha torre. Aí sim que entra a hora de eu trazer a torre para não ficar num zigue-zague. Mas por enquanto não preciso trazer a torre. Isso. Agora vem a torre, pra gente não ficar nesse zigue-zague aqui, né? Ó, torre. Olha que legal. Entramos na posição de oposição de reis. Não pode descer o rei. Dou cheque. Vai ter que ser obrigado a subir o rei adversário. Cheque. Ele nem veio para onde que eu indiquei. Então agora eu vou trazer o meu rei de novo. Vamos trazer meu rei. Ó, ele veio para cá. Quando o rei adversário ele tá assim, a gente agora vai mexer a nossa torre. Por quê? Se eu mexer o meu rei, ele só vai ficar indo e voltando. Aí eu mexo o rei pra cá, ele fica indo e voltando. Então agora eu mexo a minha torre. Porque se eu mexer a minha torre e ele voltar pra cá, entra no sistema de oposição e eu vou dar cheque e ele vai ter que subir. Certo? Então vamos mexer a nossa torre. Ele mexeu o rei. Agora eu vou trazer o meu rei. Porque na hora que eu trago o meu rei, se ele vir pra cá, dentro da posição que eu posso dar o cheque. Então vamos lá. Ele fez justamente isso. Entramos nessa posição. Vamos dar o cheque. Agora, quando tá assim, trago o rei para fazer a oposição. Agora é uma coisa importante. Nossa, ele tá aproximando da minha torre aqui. E agora? Agora eu vou só tirar minha torre lá pro outro lado, porque ele não quer nada. Só isso, simples. Para não deixar o rei dele se aproximar da minha torre. Pô. E entramos naquela posição de novo, porque o Stockfish voltou. Então vamos dar o cheque aqui. Vou com a posição de reis, com a oposição de reis no caso. O rei preto tá tentando vir para cá. Só que vocês lembram lá atrás? Quando tá assim, ó, o rei tá deslocado aqui um do outro. Ó. Se eu mexer para cá, só vai ficar indo e voltando, certo? Então, mexa a torre. É muito importante vocês entenderem isso. Se tá numa posição que se eu mexer para cá e o rei só volta, né, e fica nesse zigue-zague, então quem tem que ser mexido é a torre, certo? Ou seja, é como se eu estivesse passando um lance, né? O conceito de passar um lance, né? Eu vou mexer minha torre, que não vai alterar tanto a posição, só que ele vai ter que ser obrigado a mexer, porque se ele volta para cá, entra na posição de cheque. Então vamos lá? Mexa a torre. Agora, mexo o rei, porque se eu mexer e ele voltar, vai entrar naquela posição. O rei dele tá mexendo, mesma coisa, vou continuar mexendo meu rei. Entra no sistema de oposição. Se ele viesse até a última coluna, seria a mesma coisa. Eu só daria, eu mexeria meu rei até chegar nessa posição. Então, dou um cheque. Agora, eu continuo com a ideia da oposição, certo? Que eu vou trazer o meu rei para cá, para continuar fazendo oposição. E se o rei dele se aproximar da minha torre, eu só vou tirar minha torre. Eu vou seguir desse jeito aqui para poder ficar mais simples. Vamos lá. Vou trazer meu rei para cá. Beleza. O rei dele tá querendo vir para próximo da minha torre. O que a gente faz? Tira a torre de cena lá pro outro lado. Quando tá deslocado e o rei tá próximo da sua torre, só tira ela de cena. Vem para cá. Agora eu vou continuar movimentando meu rei, ó. Continuo movimentando. O rei vem pro outro lado. Continuo movendo. Se eu vir para cá e ele voltar, você já sabe. Já leva o mate. O rei veio para cá. Eu levo meu rei para cá. E olha que maravilha. Chegamos na posição de mate. E do checkmate. Inclusive, parece até que a gente fez o melhor aqui nessa posição, né? Que eu não vi direito da análise, parece que foi todos os lances aqui para dar um mate aqui, né? Mas vamos lá. Aqui funcionou tranquilo, né? Que vocês viram que o computador ele sempre foi fazendo de uma forma ali que a gente conseguia aplicar certinho o conceito.
Vamos novamente, porque aqui realmente na prática. Ó. Redefine, redefine e vamos novamente. Ó. Para poder fixar na cabeça. Ó. Oposição de reis. Se o rei tá assim, de novo, zigue-zague. Eu coloco a minha torre aqui para poder cortar. O rei subiu. Eu só vou trazer meu rei. Tá? Só vou trazer meu rei. Ó. Posição aqui de zigue-zague. Se eu faço, ele pode voltar. Sempre que está em zigue-zague, eu vou mexer minha torre. Seja para poder controlar essa casa, seja para poder passar um lance e o rei dele ter que mexer. Então, mexa a torre. O rei subiu, trago o meu rei aqui, tá? Porque ele não pode voltar, né? O rei tá aqui, posição de zigue-zague. Se eu voltar para cá, ele só vai ficar indo mexendo. Então agora é a vez da torre. O rei dele tá aqui. Agora eu posso perseguir, porque se eu perseguir, eu consigo dar o cheque e jogar ele lá para cima. Ó, jogo para cima. Vou trazer aqui meu rei de novo, perfeito, para continuar a posição. O rei dele vem para cá. Então é novamente a posição de zigue-zague. Se eu voltar, o rei dele volta para cá. E fica assim. Então o que tem que ser mexido? Você já é tão careca de saber, ó. A torre, ó. Então vamos para a torre, ó. Certo? O rei tá aqui. Então agora eu persigo o rei. Agora eu dou cheque. E agora eu trago meu rei. Agora, novamente. Quando a gente está nessa posição que se eu mexer o rei e ele voltar, eu mexo a torre, passando um lance. Que não passar o lance é você fazer um lance que não vai alterar muita posição. Por exemplo, torre para cá, eu não vou alterar muita posição e ele vai ter que mexer para cá, porque se vir para cá leva o mate e eu vou ganhar mais espaço. Então mexo a torre. Continuo mexendo aqui e a gente vai chegar ali na posição de novo ali, igualzinho do mate, certo? Então, vamos lá. Mais uma vez? Mais uma vez. Pra fixar vocês aí, ó. E depois vocês treinam aí, ó, no chess.com de vocês. Depois eu vou colocar rapidinho outra posição aqui. Que se o rei tivesse próximo, vocês iam só passar o lance, tá? Então, trago o rei de novo. Vou trazendo o rei. Enquanto eu não entro numa posição de zigue-zague, eu não mexo minha torre. Aqui eu entrei. Né? Porque se eu vir pra cá, ele só vai vir pra cá. Então agora é a vez da torre entrar em cena. Outro conceito. Quando o rei começa a flertar demais aqui com a torre, você só tirar a torre pra cá. Ó. O mais longe possível. Certo? O mais longe possível. Agora, mesma coisa. Tá? Eu tirei a torre? Tirei. Só que percebam que eu ainda tô naquela posição que se eu fizer assim, ele só vai ficar indo e voltando. Então eu mexo, né? Que se eu vir pra cá, ó. De novo, se eu venho pra cá, ele só vem pra cá, entendeu? Então é a vez da torre se movimentar. Entendeu? Que legal, é a vez da torre. Agora sim eu posso mexer meu rei. Porque se eu mexer o rei e ele voltar, eu dou o cheque aqui, ó. E já mando ele lá pra longe. Então, o que vocês têm que ter em mente é isso. Aqui, ó. Sempre que eu entrar numa posição que se eu mexer o rei, ele vai só ficar e ele pode só ficar indo e voltando, é a vez da torre de entrar em cena. Então, eu só tiro a torre o mais longe possível e continuo a me mover. Entendeu? Ó, da hora, né? Agora eu vou mexendo aqui o rei e agora a mesma coisa. Eu vou passar o lance, eu vou mexer minha torre, né? Porque se eu vir pra cá, ele só vai vir pra cá. Eu mexo a torre lá pro outro lado de novo. Vai nessa forma ali que é sucesso, ó, entendeu? É o sucesso é esse aqui, ó. Tu vai mexendo. Tu dá o cheque. Tu traz aqui. Tu mexe o rei agora. Na verdade, não. Opa. Opa, né? Calma lá. Eu tô quase errando. Mexe a torre. Sempre que tá numa posição aqui que tá assim, que se eu voltar o rei volta, eu mexo a torre. Pô. Consigo ir andando aqui. Pronto. Leva o mate. Certo? Aí, se vocês for praticando isso aqui, vocês vão fazendo cada vez mais rápido.
Eles vão conseguir identificar cada vez mais rápido. Deixa eu colocar uma posição, se você vai conseguir fazer na autoanálise. Por exemplo, ó, eu vou forçar uma posição aqui vou forçar uma posição que o rei eu nem preciso tomar, né? Que eu só quero forçar uma posição aqui, né? Exatamente. Eu só quero forçar uma posição aonde que pode ser que aconteça quando vocês estiverem jogando. Por exemplo, eu tô aqui, aí a torre ela tem que estar aqui, na verdade, né? Tem que vir pra cá, vai ter que vir pra cá. E o rei preto, isso, conseguir forçar a posição que eu tô falando. É que em uma das vezes que a gente fez caiu nisso daqui, mas esse aqui também é um conceito importante, ó. Agora é a vez das brancas, certo? Aí ela tem que passar o lance aqui com a torre. Eu tenho que, por exemplo, voltar aqui minha torre. Porque quando eu volto aqui minha torre, o rei é obrigado a mexer. E quando ele é obrigado, eu aplico o mate. Entenderam? Aí depende também da posição. Tem outras formas de tu aplicar o mate. Tu também pode aplicar o mate também nesse sentido aqui, né? Às vezes o rei preto pode estar... Às vezes o rei preto ele pode estar aqui, ó, né? Desse jeito. E tu pode tranquilamente também tentar aplicar o mate dando cheque aqui. Só que o jeito que eu expliquei ali é uma forma mais simples, né? Se tiver só o seu rei e sua torre, tu vai botando ali para ficar mais simples e conseguir aplicar o mate. Aí essas outras formas, é só se tu ir lá colocando ali as posições personalizadas e ir treinando aí para estar conseguindo aplicando. Mas é o mesmo sentido. Mesmo que fosse aqui nas linhas, é mais ou menos o mesmo sentido. Ó. Por exemplo, aqui é branca, né? Então, eu vou trazer o meu rei para fazer a oposição, igual eu falei. O rei preto vai tentar subir. Quando o rei preto se aproxima demais da torre, você só tira ela. O rei preto vai tentar ciscar na torre. Se avança o seu rei, ele tenta ciscar na torre, avança. O rei preto pode vir para cá. Quando ele tá assim, ó, ele tá próximo, outro conceito, você só vai ganhar tempo. Por exemplo, eu vou mexer a torre para cá, porque ele vai ser se eu mexer a torre pra cá, ele vai subir o rei. Que ele é obrigado a fazer isso, né? Se ele vir pra cá, eu só vou dar o cheque. Por exemplo, ó. Eu mexer a torre pra cá. Aí vem pra cá, eu mexo meu rei até chegar naquilo ali que eu falei antes, né? De tacar o rei lá pra cima e tentar aplicar o mate. Se eu mexer pra cá e ele vem pra cá, aí eu só dou o cheque, tá, gente? Só dou o cheque, avanço e vai entrar de novo. Então é isso aí. É vocês procurar tentar entrar naquela posição e vocês ir treinando isso daí. Isso aqui é treino também, tá, gente? Treina aí o cheque de rei dama, treina o cheque de rei torre e o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aqui, que essa aqui foi um vídeo nosso, da nossa série aqui de mates básicos aqui.